Vamos iniciar o nosso encontro semanal do NEP, elevando os nossos pensamentos, unindo os nossos corações e louvar o nosso Pai Criador pelo seu amor infinito, pela sua misericórdia. Agradecer-lhe a oportunidade de podermos aqui estar juntos novamente, para aprendermos aquilo que nos vai ajudar a caminhar um bocadinho com mais consciência e também com mais fé, mais confiança. E pedir-lhe que possa envolver-nos com o seu amparo, a sua proteção e a sua luz, e que através desta fraternidade amiga dos irmãos da Casa com o Evangelho nos possa fazer também chegar as boas intuições e o entendimento necessário para aquilo que vamos hoje ler e, digamos, esmiuçar para conseguirmos entender melhor a vinda de Cristo a este planeta e qual o seu propósito. E assim agradecendo também àqueles que aqui estão junto a mim, do lado de cada vida, e aos que se vão juntando também do lado de lá, vamos então dar início ao estudo do nosso NEP. Que assim seja. Obrigada. Bom, hoje nós encerramos a perícope da visita de Maria Isabel, ou Elizabeth, na semana passada. E esta semana nós vamos trazer aqui as nossas impressões, voltar um pouquinho, relembrar passagens, pontos que se destacaram. E antes de nós começarmos, vamos pedir a Minda para trazer aí o que nós vimos na semana passada, né? E eu tenho certeza que ela tem muitos apontamentos aí para nos Tá iluminar. bem, combinado, Então, tá? tá? Boa noite a todos. Obrigada por esta oportunidade. Então vamos iniciar com o resumo da perícope que a nossa querida Márcia fez no último estudo. Maria vai visitar Isabel às terras montanhosas da Judeia. Maria foi para ajudar Isabel. As vibrações foram fortes entre Maria e Isabel. É um diálogo entre ambas. Vimos Isabel e Maria se comunicaram, mas houve um reconhecimento entre aquelas almas. Elas já estavam comprometidas no mundo espiritual. Isabel saudou Maria de uma forma muito especial. Ela reconhece a gestação de Maria. Ela conseguiu sentir isso em seu coração. Esse encontro representado no Antigo Testamento que vinha encerrar esta parte. E nós contextualizamos como se estivéssemos a viver estes momentos. Foi de grande emoção quando Isabel ouviu a saudação de Maria. Fizemos a analogia de toda aquela casa mental. Então temos também os nascitudes, os bebés que iam nascer, Jesus e João Batista, que também se reconheceram logo pelas suas energias. O estado, portanto, então, o estado em que cada um se encontra é que se nos toca o coração. Isto é, aquela vibração sentiu-se entre eles e entre elas. E que a mensagem foi passada para nós. Depois falamos sobre o texto da última semana. Bem-aventurada a que creu, pois onde cumprisse as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos falar sobre a bem-aventurada a que creu. Sequência do cumprimento da lei de Deus, a questão da crença e da fé.
Crê em Cristo, crê em Deus. Está estudado pela ciência que as pessoas que têm fé se ajudam mais rapidamente e são mais felizes. E eu falo por mim também, tenho essa experiência. Para o desenvolvimento da nossa fé, vai ser necessário muita disciplina. É como se fosse uma semente ou como a levedura de um bolo que vai crescendo. A maturidade espiritual vai fortalecendo a fé nos nossos corações. Esta questão tem a ver com o que Gabriel disse a Maria. Ela era uma menina que ainda não conhecia o homem e ainda era muito jovem. O mundo estava todo contra ela, mas aos olhos de Deus, nada é impossível. Nós, por vezes, também tendemos a vacilar e às vezes os ventos parecem contrários, mas nós temos que ser fiéis na fé. Nós queremos que tudo dê certo, claro, né? E depois, por vezes, até dá mesmo. E a forma como Deus escreve a vida, tudo é perfeito. Apesar de às vezes não conseguirmos ainda compreender. Maria estava encarnada, não tinha bem a percepção que tinha Cristo dentro dela, porque isto foi um compromisso na vida espiritual, mas nós, quando estamos encarnados, temos este véu que nos faz esquecer tudo o que combinamos do outro lado da vida, antes de vir. Nós também carregamos projetos, então temos que fazer como Maria. Também vamos conseguir os nossos objetivos. Nós também temos a oportunidade de perceber as comunicações dos bons espíritos. Bem-aventurados os que creem que o estudo do NEP nos vai transformar. Se queremos o bem ao próximo, o nosso coração vai se transformando em pessoas melhores, um pouquinho a cada dia. A felicidade não é deste mundo. E quando chegamos lá, vamos perceber a riqueza destes estudos, que vão ficar para outras pessoas. Vai ficar registado, vai ficar gravado, também vai ajudar em muitas pessoas a poder fazê-lo, o estudo. Nós colocamos o nosso tesouro, o nosso tempo, o esforço, o nosso trabalho. Cada um fará por si e cada um receberá na mesma medida todo o seu esforço. Nós deveríamos ter este estado desta comunhão entre o Espírito e o Criador. Bem-aventurados o que crê. Isso dá a Maria a felicidade, este estado íntimo dela que nada abala. A bem-aventurança de Maria, a felicidade dela foi peculiar, só a ela. Nós também podemos ser bem-aventurados. O desenvolvimento da fé tem a ver com oração. Temos que ter uma relação íntima com o Pai. Agora já temos palavras também do Filipe. Oramos em silêncio, revertimos-nos ao nosso quarto íntimo e em silêncio vamos orar muitas vezes ao Pai que necessitamos tanto. Quando estamos alegres, devemos agradecer. Quando estamos tristes, também podemos agradecer, porque muitas vezes as nossas provas são necessárias ao nosso desenvolvimento espiritual. Se levarmos o pensamento a Deus, postrarmos perante Ele, também seremos ouvidos. É muito bonito, as pessoas não precisam de ver para crer. Jesus disse para Tomé: bem-aventurado é aquele que acredita sem ver, se tivermos uma boa relação com Deus. Maria traz o perfil de mãe, protetora, de proteger a humanidade. Se ela não tivesse uma grande ligação a Deus, não o conseguiria. Missões desta natureza só é dada a espíritos muito elevados, não é? Grandes espíritos. A crença transportará para grande certeza. Se Deus é perfeito, Ele não é só perfeito para o que nos convém, não é? Maria disse: eis-me aqui, a sua serva, Senhor. Deus é inteligente, a inteligência suprema, e é aos menores, que são os espíritos.
mas que são a inteligência também. Depois a Márcia voltou a trazer-nos mais umas palavrinhas. Deus tudo pode, tudo vê e nada é impossível para Ele. É onipotente, onisciente e onipresente. Tem tudo o que é bom. Maria, sendo abençoada, também tornaria muitas pessoas abençoadas. Foi sua maturidade que levou a ser escolhida para ser a criadora de Jesus, a sua mãe, a sua protetora. Maria foi chamada para esta missão. Esta passagem está em João. No livro do Pão Nosso também falamos nos bem-aventurados, uma lição que lá está. Muitas vezes só pela dor é que acreditamos. Ela vem para nos basearmos na nossa crença. Pois hão de cumprir as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Projeta-se para o futuro. Estamos a falar de um versículo profético. É o cumprimento da obra divina em nós. Jesus é a promessa, o ser construído, e nós estamos em construção. Para que se cumpra em nós a vontade de Deus. E isso é os bem-aventurados. Jesus não mente, sendo ele o governador. Estas missões são profecias prometidas. O Evangelho um dia também há de ser cumprido em todos os humanos. Nós estamos a caminho, quer queiramos ou não. Estamos a caminho da felicidade. Quando a revelação divina se manifesta em nós, assusta-nos, assim como aconteceu com Maria, quando ouviu as primeiras palavras de Gabriel. Quando começamos a ter a percepção do amor de Deus, é tão grande que ficamos extasiados. Ainda bem que Maria crê, porque ela influencia milhões de crentes. E nós, quantos podemos trazer para Deus? Vamos nos esforçando também para trazer muitos para o nosso caminho, para o nosso cantinho. A fé nos possibilita para abrirmos espaço para entendermos. Quando vamos para o passe na casa espírita, também temos que estar predispostos a receber, abrir este espaço para que a providência trabalhe em nós. A tua fé te curou. É necessário predisposição no irmão que quer a cura. Muitas vezes queremos a cura, mas se calhar ainda não entendemos, acabamos por ainda não entender, mas com o tempo com certeza que ainda vamos todos lá chegar. Se nós querermos muito, então vai ser cumprido, vai-se cumprir. Nós não podemos ter os milagres sem fazer nada. Deus pode se manifestar em todos nós. Nem todos vamos precisar de ser passistas. Tudo o que é feito com amor é cumprir em nós a vontade de Deus. Para cada ação que praticamos. Quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. A transformação em nós também se vai fazer e temos que estar predispostos. Maria é feliz porque se entregou totalmente a Deus. Então vamos juntando com a boa vontade. Encontrei no livro Pão Nosso a lição também da boa vontade. Vede prudentemente como andais, Paulo, Efésios 5,15. A Márcia trouxe-nos esta referência também. Depois o Filipe. Quando começamos a casa com o Evangelho, o trabalho no bem, é necessário a disciplina, vamos aprendendo a pouco e pouco, e os frutos que hoje temos partiu dessa crença, deste início, deste projeto, para que um dia também fortifique o coração de muitos irmãos. E já estamos a ajudar muitos irmãos nos nossos evangelhos, na casa com o Evangelho e em todos os trabalhos que fazemos. Temos que fazer esta entrega. A meta é a evolução espiritual. Não basta crer e ficar quieto. Temos que crer evoluindo uma fé com ação. Temos que crer e fazer um esforço. Os espíritas reconhecem-se pelo esforço que fazem para domar as suas más inclinações. O primeiro momento foi de Maria ir até a casa de Isabel. É uma viagem simples.
O segundo foi o encontro dessas almas, os seus melhores e cumprimentos, com a companhia de espíritos elevados, com aqueles seres que já estavam dentro delas também, e com mais irmãos, com certeza, elevados que também acompanhavam. Só com Cristo no coração se cumpre a vontade de Deus. Por isso, vamos ser mais humildes, caridosos, para que também possamos ser pessoas melhores a cada dia. Obrigada a todos. Um beijinho. Muito obrigada, menina. É tão bom te ouvir. Nossa, gente, Obrigada. eu vou me... É bom, Olha, obrigada. muito bom. Nós te agradecemos. Nós poderíamos hoje, porque hoje é aquele momento em que a gente fecha, né? O Felipe pediu para a gente fazer um encerramento da perícia. E foi bom que a Minda trouxe bem um resumo de, da perícope toda. E nós poderíamos fazer aquela divisão que nós comentamos na semana passada, dividir essa perícope em 3 partes. E aí irmos trazendo as nossas impressões, que é uma característica aqui do grupo, sempre a gente trazer o ensinamento para a aplicação, né? Como que nós podemos viver a partir do que nós estudamos, da interpretação que nós demos, trazer isso para podermos concretizar o aprendizado em nossas vidas, né? Então, isso é o auxílio, né? Eu diria, como parafraseando um professor que tem aqui no Brasil, é um auxílio luxuoso que o Evangelho nos proporciona. Então, esse auxílio luxuoso que nós podemos comentar aqui, trazer e ver qual é a prática, como nós nos reconhecemos dentro dessa passagem. O que a passagem nos auxilia e como nós nos encaixamos aí. Porque não é sempre na tentativa dessa aproximação que nós vamos trazer. Porque só ler, só conhecer, só estudar, isso tem uma parte importante? Sim, tem. Mas o que nós vamos fazer com isso é o que realmente vai nos tornar, vamos dizer assim, mais capazes. Nós vamos aproveitar isso para sermos mais capazes de lidar com as nossas questões, as que nos surgem todos os dias. Então, parece difícil de dizer assim, mas nós estamos falando aqui de Maria, nós estamos falando aqui de João Batista, nós estamos falando do Mestre Jesus, nós estamos falando de Zacarias, de Isabel. Sim, eles são exemplos para nós. E são exemplos que nós pretendemos e vamos nos esforçar para alcançar. Um dia temos tudo para isso. A caminhada que eles fizeram, nós desconhecemos até. Nós desconhecemos esses personagens no ponto em que eles se encontravam naquele momento. Nós desconhecemos a trajetória anterior deles, as outras encarnações. Mas nós temos certeza de que elas ocorreram. Eles andaram a passos mais firmes, mais seguros, mais certeiros que nós? Sim, não, não sabemos. A resposta é essa. Vamos, assim, no meu coraçãozinho, eu espero que sim. Espero que eles não tenham se equivocado tanto quanto eu. Então, que eles tenham sido mais assertivos na caminhada de cada um. É o bem que eu desejo, porque da posição que nós fomos apresentados a eles, com as conquistas que aqueles espíritos tinham para estar na posição que eles se encontravam, é um bem enorme a gente poder reconhecer isso. Então, do meu coraçãozinho,
Eu desejo que eles não tenham tido uma caminhada tão acidentada quanto a minha. Então, dividindo em três partes essa perícope, nós poderíamos começar a partir do momento em que Maria decide ir visitar Isabel. Vamos ver aqui a anotação que eu tenho. Ela vai, ela tem a revelação do anjo, Gabriel, e ela prontamente, ela demonstra uma prontidão e se desloca. E é uma distância longa. Nós não sabemos como ocorreu essa viagem. Lucas não comenta isso no texto dele. Se ela foi sozinha, se ela foi acompanhada, se foi a pé, se foi numa caravana, se foi com animal, se foi. Ele não comenta, ele só comenta que ela foi. Então, o aspecto que nós vamos eh, trazer para nós é essa prontidão que Maria demonstrou em ir. Ela não teve, nós discutimos aqui bastante, que ela não teve desconfiança, ela não foi lá por curiosidade, para ver se aquilo que o anjo havia revelado a ela era verdade. Não, ela tinha fé e tinha aquilo dentro. Nós conversamos muito sobre isso, dentro dela. Então, ela foi no intuito de servir e também de estar com espíritos, com aqueles familiares que tinham, como ela, sido tocados mais profundamente em suas missões. Então, ela vê essa similaridade e quer estar também junto a esse grupo. Por isso eles se reconhecem. Então, a gente pode pensar, primeiramente, seguindo as orientações do Neve, em quais personagens estão aí nessa película. E aí nós vimos Maria, Isabel, Zacarias é citado ali também. E também nós percebemos o reconhecimento das duas crianças que estavam ali sendo geradas. Tanto que encarnaram como Jesus e também o que ia reencarnar, e dessa vez como João Batista. Então, nós poderíamos comentar essa primeira parte e os reflexos que cada um sentiu, que cada um gostaria de destacar nessa primeira parte. O que vocês acham dessa abordagem que eu estou propondo aqui? Vamos lá, Minda. Como eu tenho estado muito ausente, não é? Agora estou a dar o corpo às balas. Mas no fim da marcha, agora fazer esse resumo, eu acho que todos nós temos que ter essa proatividade de nos pormos a caminho, independentemente de irmos ou a pé, ou de carro, ou de avião, ou de que modo seja, transportando essa realidade para hoje, não é? Porque de facto o que nos move é aquilo que está dentro de nós, que é a fé, aquilo que nós se calhar não conseguimos ainda explicar muito bem, nem entendermos ainda a 100%, porque não conseguimos, ainda não temos essa capacidade evolutiva, mas de facto é isso que nos ajuda a mover, a andarmos. E à medida que esse movimento vai acontecendo, nós, pelo menos eu falo por mim, acho que vou caminhando e vou percebendo, a cada passo que dou, que de facto tem lógica esse movimento e é-me necessário e, e que é através dele que eu vou chegar, ainda não sei aonde, mas sei que irá ser um sítio benéfico para mim e de facto estou a entender que esse é o propósito da vida.
em qualquer plano, em qualquer lugar neste universo. Andamos todos, de facto, a querer chegar àquele sítio onde finalmente possamos encontrar todos aqueles que são afins, não é? Estão no mesmo pé de igualdade e onde finalmente podemos descansar e sentir-nos em paz, que eu acho que é a finalidade, pelo menos eu ambiciono chegar aí a esse sítio, onde eu me veja livre disto tudo que me atrapalha e que eu me sinta em paz e que sinta à minha volta só aquilo que me faz bem, no fundo, e que é bom. É o bom, o belo e já não vou falar no bonito, porque o bonito tá adjacente ao belo, não é? Mas pronto, eu acho que é um caminho que não é fácil, que às vezes não se compreende muito bem o percurso, mas é por isso que temos o tal GPS espiritual, porque de cada vida nós trazemos umas coordenadas, sabemos que por ali não interessa muito, talvez por aqui seja melhor, e pronto, e depois é ajustarmos essa ferramenta que nós temos, não é? E que às vezes também não sabemos que a temos, também é uma descoberta que temos que fazer, mas quando nós conseguimos chegar aí e começar a perceber, epá, pronto, afinal eu tenho aqui isto que me diz para onde é que é melhor eu ir e o que é que eu devo evitar, e isso acho que também acaba por ser um alívio quando nós conseguimos também entender e começar a utilizar isso da melhor forma para nós e depois também acaba por ser para os outros, porque quando nós nos estamos a melhorar, também estamos a puxar com o nosso exemplo, que eu acho que é sempre por aí que nós vamos deixar alguma coisa neste mundo, é o exemplo, é aquilo que fazemos, de bom e de menos bom, não é? Mas pronto, é essa marca que vamos deixar. E como fazemos o outro sentir isso? Se magoamos o outro vai se lembrar porque nós o magoámos, mas se nós o ajudarmos ou lhe fizermos bem, ele também se vai lembrar que nós, em determinada fase da vida ou em alguma circunstância desse caminho, lhe proporcionámos isso. Pronto, e agora estou a ficar sem ideias, vou passar a bola aí a outra pessoa que queira fazer o resto do caminho. Ô, Nica, eu gostei muito do GPS espiritual, viu? Gostei Mas acho que bastante. não é meu, já não sei, que eu também já estou um bocadinho aqui Bom, desmemoriado, mas acho eu que não fui eu que ouvi, inventei. Acho eu que estou a ouvi plagiar a antes, alguém. se eu ouvi antes, né, não me lembro. Mas eu gostei que você, de qualquer forma, trouxe aqui do GPS espiritual. Então, foi bom a Nica trazer, porque eu vi assim duas questões que eu gostei bastante, dois pontos que ela trouxe. Primeiro, da gente se colocar, se mover, estar a caminho. E ontem, num outro estudo, eu estava comentando é, uma fala do Chico Xavier, que eu não sei bem qual era a situação, mas que ele dizia assim, que ele se sentia como uma lesma, esses insetos que rastejam, né? Esses animaizinhos. Mas ele disse, mas eu rastejo para frente. Então, e olha, um exemplo de virtude para todos nós. Então, ele dizia, eu rastejo, mas rastejo para frente. Eu ainda estou rastejando, mas para frente. Então, foi muito bom, eu gostei desse estarmos a caminho, e também da questão de afinidade. Porque se nós pensarmos no nosso grupo, o que nos move, é lógico, cada um tem a sua história, tem a sua trajetória espiritual, mas nós temos algo em comum aqui. E o grupo é muito acolhedor. Então, esse acolhimento que Maria sentiu ali, quando ela entrou na casa de Zacarias, o Lucas relata isso, entrou na casa de Zacarias. Então, a gente vê que Zacarias não pôde se comunicar oralmente com ela, mas houve essa sintonia. Ele entendeu a visita dela, embora não seja comentado, e ela fez essa aproximação a ele. Entrou e depois foi que ela saudou.
a Isabel. Então, essa questão da afinidade, nos pormos a caminho e contarmos com essa colaboração, eu gostei bastante. Vamos ver. Felipe, então você não deitou. Você não, ninguém te deu sossego, né? Cadê o Felipe? Estou Sumiu. aqui, estou aqui. Difícil, né? Bom, eu queria destacar aqui, nestes primeiros dois versículos, das coisas que mais destaco é aqui o facto dela entrar na casa de Zacarias, né? Isso, e a saudação que dá a Isabel. E é que podemos relacionar isto com a entrada de Jesus na nossa própria casa, né? Porque sempre que nós permitimos que Jesus entre, porque aqui não é simplesmente a visita de Maria. Maria traz consigo no ventre o Cristo, então não só o Cristo, mas como os intermediários do Cristo, porque às vezes o Cristo não está com a sua presença física, mas faz-se representar pelos seus enviados, né? E Maria, neste caso, é uma enviada, né? É uma enviada da sua própria mensagem, que na saudação nós vimos que é uma saudação de fraternidade, é uma saudação de bem-querer, é uma visita de paz, é uma visita de conteúdo espiritual, mas é uma visita carregada de sentimento, de bem-querer, de boa vontade, para partilhar a alegria, não é, das revelações que lhe foram ditas. E podíamos refletir aqui sobre se Jesus está em nossa casa, não é? Se ele habita na nossa casa, se as nossas portas estão abertas para o receber e aos seus intermediários, não é? Porque, por exemplo, o facto de fazermos o Evangelho no lar em casa é um ponto em que nos reunimos com o Cristo. E será que todos fazemos o Evangelho no lar? Será que todos permitimos que esse momento, não é, seja um momento de comunhão com o Cristo, comunhão com a nossa família? Porque é uma visita que nos é feita, inclusivamente de espíritos nossos familiares, reparem, que ali vão para nos visitar. Então, aqui o ponto de luz que é o Evangelho no Lar é como se fosse esta visita espiritual do Cristo, através também dos seus intermediários, que são os benfeitores, são os nossos espíritos amigos, que são todos aqueles que trazem esta saudação. E quão bonito será, não é? Imaginem nós no mundo espiritual vermos uma alma querida, que antigamente era muito orgulhosa, né? Que era uma pessoa que estava fora das lides espirituais, que era alguém que estava por outros caminhos e agora se vê ali, não é? Nem que seja sozinha, uma pessoa sozinha, não é? Agora se vê ali dedicada àquele momento. Então, no fundo, o que nós estamos a fazer nesse momento é permitir que o Cristo possa vir. E as repercussões que tem a presença do Cristo dentro de um lar, não é? O casal, se for o caso, começa a discutir menos, começa a haver mais compreensão, começa a haver mais colaboração, cooperação e, sobretudo, mais perdão, não é? Mais perdão para com as ofensas alheias. No fundo, o que se estimula aqui, não é? É a visão do lar cristão, não é? Onde a mensagem de Jesus está sempre presente no trato com as pessoas, porque o que se nota aqui é um carinho muito grande, não é? Entre Maria e Elizabeth, porque elas estão a comungar da mesma experiência que é a gravidez. Então elas procuram-se uma à outra, não é? Da mesma forma como, carregando no ventre João Batista e o próprio Cristo, estas almas também se procuram.
Porque os laços da verdadeira espiritualidade faz com que haja união da afinidade dos espíritos, né? Então, há aqui como que é o quê? É notícia da boa nova, né? Isto é uma notícia de grande alegria. E de grande alegria porquê? Porque, como dizia a oração, vai haver alegria onde há tristeza. Vai haver perdão onde antigamente havia julgamento. Ou seja, tudo muda com a presença de Jesus. E, portanto, esta saudação, esta visita, faz-nos refletir sobre a nossa própria família, sobre os nossos próprios parentes. Como é que eu trato os meus parentes? Como é que eu saúdo os meus parentes? Como é que eu vejo a minha família? Não é? Porque nós, sendo cristãos, espíritas, não é? Temos também que fazer essa ponte de sermos visitas que trazem esta mensagem de alegria. Temos que ser estimuladores da fraternidade dentro da família, agregadores, para sermos também nós Maria, ou seja, portadores da mensagem. Porque simbolicamente ela traz o Cristo no ventre, mas nós também podemos trazer o Cristo no nosso ventre, né? Quando as nossas intenções, quando as nossas mais sublimes vontades, não é? Estão dentro de nós. Então, começar pela nossa família, mas depois estender à grande família universal, que somos todos irmãos, filhos de Deus. Mas não posso amar o próximo, o estranho, não é? Sem primeiro amar a minha família. E o que se vê aqui, né, é este carinho, esta preocupação, porque Maria está a passar um momento de muita alegria, né? É uma experiência nova e ela procura os seus familiares para partilhar desta sua alegria, das suas dúvidas também, porque a Elizabeth também está na mesma situação. Então, para comungar, né? Para estarem juntos. Às vezes não é preciso muita coisa, né? Às vezes a gente só, o facto de estarmos juntos a pessoas que nos querem bem, e o que é suposto é que na família as pessoas se deem bem umas com as outras, não é? Já que é nos laços da família que nós temos, para além dos grandes desafios, também pessoas com as quais podemos contar. Então, Maria pode contar com Elizabeth. E nós? Os nossos familiares podem contar connosco, né? Porque há familiares que a gente não quer visitar às vezes. Ou às vezes nós somos os familiares que ninguém quer visitar. Não é assim? Então, que nos sirva de reflexão esta visita do visitarmos e do sermos visitados. Não é? Quando visitamos, levamos a mensagem do Cristo. Quando somos visitados, permitimos que o Cristo entre na nossa casa. Portanto, podemos refletir sobre estes dois pontos. E passo a palavra. Obrigada, Felipe. E foi tão oportuna essa sua colocação, porque nesta semana agora, eu estava conversando com o meu marido e sobre um assunto que nem era tão sério. E aí eu estava sugerindo que ele agisse de uma forma. Não, e eu não tinha percebido da dificuldade dele de lidar com aquilo. Assim como tem dificuldade de lidar, ele normalmente, assim, de modo geral, é bem mais tranquilo e muito mais bem resolvido do que eu. Mas nesse aspecto que a gente estava conversando, aí depois ele falou para mim assim: não me força, não me força, me deixa. Aí eu falei, aí ele saiu, foi resolver o que tinha que resolver, e eu fiquei pensando. Eu falei, gente, como que eu pude, depois de ler, de estudar, como é que eu pude fazer isso? Né?
E é bom quando a gente cai em si. E eu vi assim, gente, se ele não tem condição de lidar com isso da forma como eu estava sugerindo, eu não posso ser, não ter paciência, não ter compreensão para isso. Porque até eu nem sei se a forma que eu ia lidar era melhor, entendeu? Nem sei isso. Mas, e aí ver como é que a gente deve, isso que o Felipe trouxe, trazer essa, essa amorosidade quando a gente percebe uma dificuldade no outro. Então, e é um exercício que eu tenho tentado fazer, mas olha, eu não estava fazendo com a pessoa que é mais próxima de mim, aqui dentro da minha casa, né? Que somos só eu e ele. Os filhos não estão mais aqui. E eu comecei a pensar, gente, então, se nós estudamos, nós lemos, nós conseguimos aprender e apreender algo do estudo, da doutrina do Evangelho que nós fazemos aqui em outras partes, é justamente para exercitar essa, essa compreensão para com o outro. Isso aí não tem nada a ver com ser permissivo, nada disso. É compreender a dificuldade do outro, assim como eu tenho certeza que várias vezes ele compreendeu as minhas dificuldades. E eu fiquei pensando, gente, sabe? E aí, quando ele voltou, aí ele veio, não, eu fiz assim, 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 assim. E eu disse, que ótimo. Não era o que eu pensei que eu faria, mas foi o que ele encontrou. E aí já tinha caído a ficha. E olha, é tão bom quando a gente tem essas luzes, esses insights, essas coisas, né? É sinal que alguma coisa eu estou aprendendo. Essa Ah, palavra aqui para a Nica. Hoje vou aproveitar também essa ideia que estava a falar, mas eu, quando levantei a mão, era por causa da Maria Elizabeth. Nós também termos em conta, que acho que já falámos lá mais para trás, o facto de elas serem duas mulheres estigmatizadas naquele tipo de sociedade. Portanto, uma porque era nova demais e aparecia grávida, não se sabe bem como, não é? E a outra porque era estéril e também já estava a ser mãe fora, supostamente, da idade assim normal para que isso acontecesse. E eu acho que era também por aí que havia um apoio mútuo, de alguma forma. Elas estavam também afinizadas nesse contexto. E essa alegria mútua, penso que seria também um amparo para ambas, para aquilo que estava para acontecer, não é? Porque o tal GPS espiritual delas também as alertava que a boa nova vinha delas, não é? Mas depois iriam ambos ter um percurso difícil, tanto para as mães como os próprios filhos iriam atravessar, não é? Um percurso, um caminho muito difícil. E eu acho que elas já tinham essa intuição também e precisavam desse amparo mútuo, que acaba por ser aquilo que nós também na nossa vida temos em relação à família, quando ela é uma família em que não há processos, digamos, de resoluções de coisas muito complicadas de outras vidas e que somos postos com pessoas que nos estão ali, de facto, para amparar e para nos dar o alento, para fazermos o caminho da melhor forma. Assim como não havendo a família, aparecem os amigos e aquelas pessoas que os tais bombons da vida que eu digo, não é? Que são aquelas pessoas que depois nos dão aquele açúcar que nós necessitamos para não desfalecer no caminho, não é? As forças começam a falhar, o desalento, não sei o quê, depois uma pessoa chupa ali um bombonzinho e aquilo dá-nos aquela energia que é necessária. E depois também, agora por causa da viagem e dos percursos e não sei o que, veio-me a ideia, o que aconteceu comigo esta semana, que eu partilhei no Evangelho com Amor.
Eu já há muito tempo que me acontecia, quando entrava na reta, quase no fim da reta da Ponta à Seca, e quem faça aqui esta estrada de Santarém Cartaz sabe o que é. Quando a reta está a acabar, existe uma lomba, e quando eu começo a fazer essa lomba, há um irmão do lado de lá, ou uma irmã, começa a acompanhar e que se identifica por aquilo que eu sei que é o cheiro. Pronto, e vem comigo, mas normalmente ali pela entrada do vale, junto à APP-ACDM, que é uma quinta que existe ali na entrada, vai embora. E eu andei que tempos para entender o que é que poderia ser. Depois comecei a pensar, não, isto deve ser alguém que está ou precisar de ajuda, ou ele está, ou ela está-me a dar qualquer indicação, não é? E depois de eu ter pedido o Evangelho no grupo e de provavelmente eu estar a chegar à conclusão que poderia ser uma pessoa que mora num entroncamento que leva a outra povoação e a caminho dessa povoação, e que poderia ser um indicativo de que poderia ser ou não ele, e depois o chegar aqui e o cheiro desaparecer mais ou menos num percurso em que existia o hábito dessa pessoa fazer. Mas depois também mentalmente pedi ajuda aos irmãos e disse: Pronto, eu gostaria que a ajuda aparecesse. Se for necessário ajuda espiritual, que ela chegue, mas também se for alguém que está afinizado com alguma coisa em relação a mim, até com a minha maneira de estar, digamos, agora a fazer o meu percurso de vida, que ele até possa ser convidado para vir ter connosco e para trabalhar e para ajudar e não sei o quê. Mas o que é facto é que a partir desse dia o cheiro deixou de me acompanhar. Também não sei se é bom sinal, se é mau sinal, mas eu acho que é capaz de ser um bom sinal, porque a ajuda deve ter vindo, se calhar a coisa, essa necessidade deixou de existir, e isto para chegar à conclusão de que todas as nossas viagens são importantes, mesmo aquelas rotineiras que nós fazemos, e que às vezes achamos que são sempre iguais, não há nenhuma viagem que seja igual, até porque os carros com que eu me cruzo, há muitos que são sempre os mesmos, mas há outros que são diferentes. E até a maneira como nós vamos no carro e a maneira de nos cruzarmos com essas pessoas tem importância, porque se eu for com uma cara alegre, se calhar a pessoa até é capaz de reparar que eu estou alegre. E se for eventualmente com um problema, se calhar afasta-se do problema por uns segundos, porque reparou que eu não ia com a mesma cara que costumo ir. E eu acho que isso também tem impacto na vida dos outros, estas viagens que se fazem aparentemente sem grande objetivo, não é? As coisas do dia a dia. Mas esta teia da vida, de facto, liga-nos em todos os aspectos e em todas as circunstâncias. Eu cada vez mais sinto isso. Pronto, e vim lá da Judeia para chegar aqui a esta conversa. Mas eu acho que é isto que é interessante, é nós começarmos a ligar estes caminhos de há milhares de anos, não é? E que, no fundo, continuam a ser os mesmos de hoje, não é? E as necessidades, se bem que a evolução, não é, não tem acompanhado os meios de transporte que nos são postos à disposição. Mas pode ser que a parte moral também consiga dar esse pulo e evoluir um bocadinho mais, com mais significado e com mais impacto nos outros. Obrigada, Nica. A questão da sintonia vem aí, né? Sempre bom. Eu gostei muito durante essa período, eu li uns trechos lá no NetSearch sobre que é do Evangelho em carne e osso. E quando ele fala desse encontro de Maria, né,
e Isabel, eu vou até ler, porque eu não tenho palavras melhores do que a que ele escreveu aqui para relatar isso. Ele diz assim: Deus, quando ele comenta até da situação, como a Nica trouxe, das duas mulheres, né? As duas com gestantes, mas em situações, em pontos da vida que a gente poderia considerar uma já mais com a idade mais avançada, outra muito jovem. Então ele vai mostrando a oposição em determinadas situações da vida de cada um, mas também a convergência da maternidade. E ele coloca assim: Deus lhes envia a bênção da maternidade, tanto a uma como a outra, ainda que de maneiras diferentes. Ele coloca: a estéril se tornará a alegre mãe de um filho, e a Virgem Maria conceberá o Deus conosco. Irmã, né? E é aí que eu achei bonito isso aqui. Antigas promessas se cumprem em candidatas improváveis. Ele coloca improvável porque uma muito jovem, que ainda não havia contraído matrimônio, e a outra já com a idade bem avançada. E ele diz o mais importante: antigas promessas se cumprem em mães conhecidas por Deus desde a eternidade e apresentadas no tempo certo em suas missões. Isso aqui é que, nossa, que imagem bonita de Jesus orando. Que ele diz: antigas promessas se cumprem em mães conhecidas por Deus desde a eternidade e apresentadas no tempo certo em suas missões. Então, o que ele coloca? Ele coloca esse compromisso, aí a gente já trazendo a leitura dentro dos nossos estudos, aprendizados na doutrina espírita, essa reunião de espíritos que está afins, comprometidos com uma missão maior, mas que cada um tem a sua parte em particular. Então, daí ele colocar apresentadas no tempo certo as suas missões. Então, tudo há um tempo certo, o tempo de Deus, o tempo que nos chega, bem, bem na horinha. E alguém mais quer colocar alguma coisa? Avançamos para a segunda parte da nossa período, que seria aí quando Lucas comenta, né? Ele comenta, ele não faz uma anotação. Aconteceu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o nascituro saltou em seu ventre e Elizabeth encheu-se do Espírito Santo. Ele faz essa observação que depois a própria Isabel, ela vai contar a Maria o que ela havia sentido, o que havia se passado com ela. Ela volta ela mesma relata. Mas nesse ponto, Lucas abre ali um parênteses, vamos dizer assim, para explicar o que aconteceu e por que Isabel exclamou em grande brado. Então, ele diz esse encontro, porque Isabel não tinha como reconhecer, né, que Maria estava grávida. Ela não tinha, porque era muito recente a gestação. Ela não tinha. Então, isso aí foi um momento em que os espíritos se reconheceram ali e tiveram esse momento sublime de reencontro, cada um em sua missão, mas que suas missões estavam unidas e se entrelaçavam para um compromisso maior, que eles estavam ali muito
muito dispostos, muito firmes, com muita fé para desempenhar esses papéis. E vamos ver se alguém quer comentar alguma coisa. Estou vendo aqui ninguém. Vamos seguir. Não vi mãozinha nenhuma. Então, elas têm esse encontro e esse reconhecimento. Por quê? Porque os espíritos ali, a gente chegou a ver isso, comentar isso aqui, que embora encarnado ali, se preparando para uma nova reencarnação, o espírito de Elias, pelo seu adiantamento, ele conseguia guardar ter essa percepção, ele conseguia manter essa consciência. Então, ele reconhece a gestação de Maria, ele reconhece o Messias e faz toda essa vibração e Isabel exulta no reconhecimento de tudo aquilo, de toda aquela vibração que que estava acontecendo ali. Nós vimos também, e talvez fosse bom recordar aqui, quando nós vimos lá no começo, eu não sei se foi nessa perícope ou a anterior, eu acho que foi a anterior, do anúncio do nascimento de Jesus, que nós vimos lá no Mecanismos da Mediunidade, quando nos é trazido a reunião desse grupo. Esse grupo aí, o texto nos traz aqui, por André Luiz, o espírito André Luiz. E ele diz assim: nesse grupo de médiuns admiráveis, e aí nós estamos falando, ele cita aqui, de Zacarias, Isabel, de Maria, de José, ele vai trazendo, e outros personagens também. Então, ele diz, nesse grupo de médiuns admiráveis, não apenas pelas percepções avançadas que os situavam em contato com os emissários celestes, e nesse momento do encontro, em que Maria saudou Isabel e causou essa reação, então a gente vê aqui percepções avançadas. Eles mantinham esses contatos com os emissários celestes, tinham essa percepção aguçada, mas também pela conduta irrepreensível de que forneciam testemunho. E aí nós vamos ver o que nós já estudamos da conduta de cada um, que nós podemos perceber. Surpreendemos o circuito de forças a que se ajustou a onda mental do Cristo. Falamos muito sobre essa influência, né, esse influxo mental de Jesus nessa preparação para a sua chegada, para daí expandir-se na renovação do mundo. Então, nós vamos poder, mais um momento, esse encontro, em que nós podemos perceber e compreender essa força dessa onda mental do Cristo ali naquele momento. Gente, eu não vou ficar aqui falando sozinha, não. Vamos preparando aí um discursinho. Ficar aqui. Quem vai agregar aqui? Porque esse grupo tem muito que agregar. Muito. Bom, então vamos seguir.
E aí, essa seria a segunda parte, em que a gente pode captar do texto de Lucas o quão esse encontro, né, o quanto essa saudação, quando Maria chega e, e, e dá a sua saudação alegre, nós vimos também aqui a importância, como o Felipe bem nos recordou aqui, nos trouxe, da saudação, da boa saudação, da saudação sincera, amorosa, né? E de não chegar, de onde nós formos, saudarmos com alegria, levando paz, por mais que nós tenhamos as nossas preocupações e dificuldades aqui, no momento de saudarmos alguém que nós conhecemos, sempre dar o melhor de nós nessa saudação, exprimir isso. Então, essa saudação de Maria, ela trouxe de novo, fez toda essa onda, né, dessa força da aproximação, esse influxo da aproximação do Cristo, como que uma explosão ali. Todos puderam sentir e deixar essa vibração fluir para de um para o outro no ambiente. Então, tudo isso está bem expressado ali nesse momento de encontro. Nica, tá bom. A maneira como nós somos recebidos quando chegamos a uma casa faz toda a diferença. Ou nos sentimos acolhidos, ou nos sentimos eh, desconfortáveis e postos de lado de alguma forma, não é? E nós, como espíritas, temos que, nas nossas casas, saber receber os outros. Nas nossas casas, casas físicas, mas também nas nossas casas, como diz aqui o Filipe, mentais. Portanto, temos que fazer essa caridade e ter essa humildade. E depois transportando para a vivência também dos grupos espíritas, também é necessário termos essa consciência, porque senão acaba por ser uma convivência estéril, não é? Porque andamos às vezes a falar palavras, mas que não fazem sentido porque depois não são vividas, não é? E isso não se faz sentir nos outros, porque eu acho que o outro consegue ver essa diferença em uma pessoa em que diz e faz, ou uma pessoa que diz, mas depois nas atitudes acaba por não conseguir pôr em prática aquilo que diz, não é? Pronto, isto agora vem-me também assim um arrepentismo em relação a essas casas que nós também temos que trabalhar, não é? Dentro de nós e fora de nós. Muito bom. Vou passar aqui para o Felipe, que ele nos traz aqui. Você está sem som, Felipe. Estava eu a dizer que Isabel ouviu a saudação de Maria, portanto compreendeu a saudação. Mas é interessante ver que no seu íntimo, né, que tinha aqui o João Batista, a criancinha saltou, Isabel foi cheia de Espírito Santo. Ou seja, a questão daqui do Espírito Santo, nós vimos que são os espíritos do Senhor, não é? Portanto, os espíritos que trabalham em seu nome, aqueles que no mundo espiritual acompanham. Portanto, está sempre muito presente, quer neste encontro, quer nestas primeiras perícopes, sempre muito presente a espiritualidade maior, não é? Para dar aquele suporte, para dar aquele incentivo, para dar aquele apoio
para que as coisas acabassem por se consumar. E o que é interessante é que Maria faz-lhe a saudação e ela percebe que o Cristo está com ela. Ou seja, a saudação e a forma como a saudação é feita faz identificar ou não a presença do Cristo. Estão a ver? Porque pelo fruto se vê a árvore. Pela forma como nós nos comportamos, vai trazer um tipo de mensagem. Mas que tipo de mensagem é? Ela é fraterna, ela é solidária, ela é cuidadosa? Ou é uma mensagem, um encontro que promove a discórdia e tudo mais? Portanto, reparem que ela depois de ouvir, né, ela disse, e não diz de uma forma qualquer, disse em grande voz: Bendita é tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E bendito o fruto do teu ventre. Ora, o fruto do ventre de Maria é Jesus. Mas Maria, não é? Maria também produziu grandes frutos, não é? Porque este ventre, nós podemos estar a falar de Jesus, literalmente, ou nós podemos estar a falar da compreensão que Maria tem dos ensinos do Cristo. Estão a ver? Porque quando Maria vê o filho, não é? Na cruz, e quando consegue ter a serenidade possível, não é? Ela está a dar um grande exemplo daquilo que vai no seu próprio ventre e não no ventre de mãe. Ou seja, as conquistas das virtudes espirituais que existem em Maria, não é? Das, da gestação dos ensinos do Cristo em nós, não é? Do nosso ventre, do nosso íntimo, do nosso coração, a aprendizagem do sentimento, do comportamento, mesmo perante as adversidades. Porque Maria traz este símbolo também, não é? De uma maturidade perante as adversidades. Não é? E isso, não é? É aquilo que está nela, no seu próprio ventre. Então Elizabeth reconhece nela a presença do Cristo. Eh, o Francisco de Assis dizia: eh, prega o Evangelho, não é? Se necessário, utilize palavras. E é um pouco isso. É as pessoas identificarem em nós cristãos, né? As pessoas identificarem em nós o Cristo, que é melhor ainda. Ou seja, que a nossa vida seja uma representação do amor do Cristo. E isso é trazer no nosso ventre o Mestre Jesus. Então, é como se nós também tivéssemos no processo de gestação íntima, né? Para dar à luz estes ensinos. Porque nós damos à luz estes ensinos quando os vivemos, né? O Cristo vem para fora através do nosso comportamento. Então, quando as pessoas olhem para nós, é como se dissessem, como é que é o texto? Eh, Bendita és tu entre as mulheres, ou bendito, bendito és tu, digamos assim, e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, bendito é aquilo que trazes contigo dentro de ti. É como se nós víssemos uma pessoa evangelizada, né? Que através dela vemos o Cristo, através dela vimos uma gestação de bondade. Isso é muito importante. Nica.
E se nós olharmos para estas duas figuras, neste caso mães, temos também que transportar para o nosso dia a dia a responsabilidade da maternidade e da paternidade, porque nós estamos a ser co-criadores, não é? Mas também responsáveis por espíritos que vêm tentar fazer novamente o seu melhor. E sendo nós responsáveis por, por essa, por essa possibilidade deles virem, temos que ter consciência e, de facto, quando se tem o acesso a esta ferramenta, não é? Que nos explica o propósito das nossas vidas e o que é que, de onde viemos, o que estamos aqui a fazer e para onde vamos, não é? Já, se calhar, conseguimos ter uma preocupação maior em relação ao nosso comportamento. Mas eu acho que devemos também seguir sempre aquela. Eu acho que todos temos aquela intuição, nós trazemos todos ali uma. Os tais GPS, pronto, como eu estava a dizer há bocado, nós trazemos sempre ali coisas que acabam por ser sempre positivas, mesmo que o relacionamento familiar possa não ser o paraíso na Terra, não é? Porque nem sempre é. Mas temos que ter em consciência e dar o nosso melhor, o nosso exemplo. E há pessoas que não falam em Cristo, mas depois nas suas atitudes são cristãs, porque a atitude vem falar por Cristo, no fundo, não é? Porque ser cristão é adotar o exemplo de Cristo. E há pessoas que até podem estar a fazê-lo sem a consciência disso, não é? Mas tudo que é feito com boa vontade, no bem, e sempre de uma forma altruísta e sensata, sem prejudicar ninguém, é ser cristão, não é? E é engraçado que eu, por exemplo, em relação aos meus filhos, nunca os batizei, não é? Nunca tomei uma atitude nesse sentido, porque achei que isso era uma coisa que eles mais tarde iriam fazer em consciência, mas eu, na minha vida, tive sempre preocupação de os educar e de lhes dar, digamos, os valores que os meus pais também me deram a mim, e graças a Deus foram bons. E há tempos eu estava a falar, já não sei sobre o quê, e diz-me o meu filho assim: Oh mãe, é sério, a mãe está com uma conversa dessas. Olha, não tem nada a ver com aquilo que a mãe anda aí a querer aprender, desculpe que lhe diga. E eu digo assim: Ia pá, que grande fatada que eu levei agora, porque eu já estava a descarrilar, não é? Mas eu também não sou propriamente da perfeição, não sou o exemplo perfeito, não é? Tento, mas não consigo, é impossível. Se eu conseguir, no fim da vida, fazer 25% de boas coisas, já fico feliz. Mas achei piada, porque aparentemente ele não, não comenta, não nada, e respeita os meus horários e as minhas atividades e isto tudo. Mas achei piada porque eu disse qualquer coisa que eu já nem lembro o que é que foi, e disse, oh, mãe, é sério, a mãe ia dizer uma coisa dessas. Pronto. E eu fiquei depois feliz, porque afinal, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, aquilo que eu comento, acaba por ficar lá, não é? Alguma coisa fica e a dinâmica acontece. E pronto, e olha, agora já me está o açúcar a ir embora e eu já não sei o que é que vou dizer a seguir, que isto já estou um bocadinho em baixo. Mas pronto, já deixei assim mais umas ideias. Olha, muito bom isso que o Felipe, que a Nica trouxeram. O Felipe ressaltou aqui o comentário de Isabel Salvação, dizendo que ela era bendita. E nós também comentamos bastante aqui sobre a escolha, né?
a escolha desses espíritos que vieram para essa missão. E nós deixamos aqui, procuramos, discutimos bastante, ver que eles foram escolhidos perante as qualidades que eles haviam adquirido, cada um em sua trajetória, né? Que foram conquistas que eles foram adquirindo. A gente não sabe em quantas encarnações, em quantas vidas sucessivas, em quanto tempo eles levaram para adquirir, chegarem a esse ponto de poderem colaborar dessa forma. E aí eu lembro que eu trouxe, lemos um trecho do Missionários da Luz, que eu vou relembrar, porque é bem importante para a gente aqui. Precisamos reajustar. Nossa, aqui é o Alexandre, né? Alexandre, mentor, um instrutor. Precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. A gente fica pensando, né? Eles foram escolhidos, aceitaram, nada foi imposto a eles. Eles aceitaram participar desse momento, dessa importante missão. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, e é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Ou seja, o que jorrou, a bênção que jorrou para Maria, para Zacarias, para Isabel, para José e para outros que nós conhecemos aqui nesse Evangelho de Lucas, também nos alcança. E sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. E se o homem, né, ou a mulher não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Então, com certeza, nós temos aqui os nossos compromissos que nós temos que realizar. Mas aí, daí a essas, infere, aí ele fala, né, que nós não devemos esperar se nós não oferecemos em contrapartida essas qualidades. Infere-se, pois, que Deus chama todos, ele não disse, chama um, chama outro, chama aquele, chama o que é assim, o que é assado, não, chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta. Mas, aí ele faz a distinção, somente os devotados, os persistentes, os operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Então, é o nosso esforço, ele diz, todos são chamados para a cooperação na sua obra, todos nós, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis. E que foram essas qualidades que nós vimos nessas personagens que nós estudamos aqui em Lucas. O que se falou de Zacarias e de Isabel e de Maria? O que se falou deles? Persistência, fé, que qualidades eternas que eles adquiriram, um fruto do próprio esforço, do próprio compromisso, da própria vontade de melhorar. Então, isso também nos toca na obra da criação. Todas essas qualidades aqui que os tornam dignos de grandes tarefas. E nós pensamos assim, nossa, eles não têm comparação conosco, não é comparação.
são as possibilidades que se abrem para todos nós, que eles conquistaram, que servem de exemplo, mais uma vez, bons exemplos, os melhores exemplos, talvez, para que a gente se mire neles, não é? Então, foi muito bom isso que foi colocado aqui também. Nos lembrando mais uma vez disso. Mais alguma coisa sobre essa segunda parte? A gente pode ir para a terceira parte, que dividimos aqui. E aí, na terceira parte, nós vamos ver a própria Isabel saudando Maria. Ela recebeu, Maria chegou, saudou, entrou na casa de Zacarias, saudou a Isabel, a Zacarias, houve todo esse momento, e aí, em resposta, tem a saudação de Isabel, que diz: bem-aventurada, né, a que creu. Por quê? Porque ela diz: quando chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, saltou de alegria o nascituro no meu ventre. Ou seja, nós até comentamos aqui até a questão da profundidade que a mensagem do Cristo nos toca. Então, nós vamos ter a questão de até onde? 10%, 20%, 30%, 60%, 100%, entendeu? Até onde que essa mensagem nos alcança no nosso íntimo. E ela diz: bem-aventurada que creu. Olha que aqui, falando das qualidades, né? Uma das qualidades que são mencionadas aqui no livro Missionários da Luz: persistentes, operosos e fiéis. Então, bem-aventurada que creu, nós falamos muito sobre isso, pois hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, a saudação de Isabel, a resposta que ela dá a Maria, exaltando as virtudes, as qualidades que ela conseguiu ali enxergar em Maria. Ela conseguiu enxergar, ela conseguiu perceber naquele espírito essas conquistas, que ela também tinha as dela, mas ela conseguiu ver em Maria o que ela tinha de melhor ali. Quem gostaria de seguir nessa linha dessa saudação, desse reconhecimento entre espíritos que pela sua conquista, grandeza espiritual, conseguem ver no outro as melhores qualidades, as melhores virtudes. E nós também podemos fazer isso quando nós olhamos. No nosso nível que nós nos encontramos, nós podemos e devemos fazer isso, reconhecer no outro as conquistas, as virtudes, e tomar isso como um bom exemplo, naquilo que nos falta, naquilo que nos falta alcançar. Né? E poder, olha que coisa boa a gente poder olhar para o Felipe e dizer assim: aí vai um cristão, a caminho, Ali resteja um cristão. para frente. Então, e essa alegria da gente reconhecer no outro conquistas, eu não sei, para mim me traz um alento. Né? Como que ele fez isso? Vamos aprender, são os exemplos, os bons exemplos, né? que chegam para nós e a gente poder identificar no outro virtudes, qualidades que ainda nos faltam.
Assim como o outro vai ver em nós algumas que faltam a ele. E isso aí é um exercício muito bom, que a gente vê que é possível, porque muitas vezes você lendo, por exemplo, aqui o Evangelho de Lucas, as personagens são espíritos de alta categoria, de grandes conquistas, não estão no nosso nível evolutivo. Então, quando a gente vê que dentro do nosso nível evolutivo, aqui, convivendo conosco, aqui, no nosso dia a dia, há espíritos que conseguiram desenvolver virtudes que nós, num grau que nós ainda não atingimos, isso para nós é um motivo de alegria, porque a gente vê ali uma possibilidade. É possível. Não é só aqueles que estão muito distantes, não. Os próximos de nós, que a gente também pode reconhecer lacunas, também têm grandes conquistas. E que nós podemos também avançar isso daí. Não? Vai, Felipe. Isto é um incentivo para todos nós, né, quando olhamos para estas personagens. É um grande incentivo para todos nós, para as nossas próprias adversidades, para nos mantermos firmes na nossa fé e para nos mantermos firmes na nossa fidelidade a Deus. Porque se nós olharmos com mais atenção para todas estas histórias, isto tinha tudo para correr mal, não é? Tinha tudo para correr mal. Está tudo ao contrário, a bem dizer. E no final, porque creram, e aqui o verbo que mais destaca é a crença de Maria, não é? Porque bem-aventurada és tu que creste. Só que isto aplica-se exatamente a nós também. Bem-aventurados somos quando queremos. E queremos não é de querer, mas de crer mesmo, né? De crer no sentido da fé. Aquele que acredita, aquele que sabe, aquele que se entrega, aquele que procura. Porque, e é por aí que termina de uma forma sublime, que é aquilo que, para quem crê, que é, hão de se cumprir todas as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Como é que nós falamos essencialmente com o Senhor? Através da oração, não é? Mas através da oração se cumprem os nossos pedidos, não é? Através da linguagem, da fala com Deus, faz-se as rogativas, fazem-se os agradecimentos, mas não há nenhuma prece nossa que não seja atendida. Porque Deus é infinitamente justo e bom e, portanto, sendo Cristo uma representação máxima de Deus, todas todos os nossos pedidos ao próprio Cristo também são de cumprir. E mesmo nas dificuldades, a grande lição é, no fundo, esta fidelidade, né? Porque nem sempre as coisas vão correr tão bem como nós gostaríamos. Nós somos espíritos altamente endividados e, portanto, chegará o momento em que vamos ter que passar por momentos mais desafiadores, outros menos, mas é sobretudo nesses momentos de mais desafio que nós temos que olhar e nos lembrar de Maria e desta perícope, né? É assim, Maria predispôs-se a servir, a ser instrumento. E quando nós nos predispomos a ser instrumento, o que vai acontecer é que todas as coisas se cumprem da parte do Senhor. Não há como. O pastor cuida das suas ovelhas, conhece-as pelo nome, sabe quem elas são, cuida delas, protege-as, ampara-as. Agora, não é segundo os padrões do mundo. Nós não podemos querer seguir ao Cristo dentro dos padrões do mundo, porque os padrões do mundo são uns, os padrões do Cristo são outros.
E se nós vivemos muito nos padrões do mundo, quando vêm os padrões do Cristo, nós sofremos, e não é para sofrer. É para nos mantermos firmes, perseverantes, com fidelidade e com fé no coração. Então, a crença de que realmente Ele é nosso Senhor é muito importante. A crença de que nós realmente com Ele aprendemos a melhorar-nos, não é? Aprendemos a reeducar-nos, aprendemos também à proteção divina, aprendemos a estar junto dos espíritos benfeitores, é? Porque estes espíritos santos, e portanto, há um conjunto de espíritos que nos envolvem, que nos mantêm a todos para que a gente ande dentro do caminho, mas tem que partir de nós a crença. E nós, mais do que a doutrina dos espíritos, nós temos que carregar no coração fé. Fé em Deus, fé nos espíritos, fé em Jesus Cristo. Porque a sua presença nas nossas vidas é realmente algo que nos transforma por completo. E quando isso acontece, quando isso vai acontecendo, é maravilhoso. Porque se eu olhar há 10 anos, há 15 anos, Evangelhos no Lar, o que é isso? Evangelhos no Lar, isso para mim, né? Há 15 anos, Evangelhos. Quê? Evangelhos? Não, não. Agora olho para mim hoje, né? E vejo quem é aquele senhor, quem é aquele rapaz, quem é aquele rapaz de há 15 anos. Eh, Pouco ficou, né? E isso é do quê? Isso deve-se à doutrina espírita e deve-se ao próprio Cristo, né? E deve-se à, à, à minha necessidade, né? E também, infelizmente, para mim, ao meu sofrimento. Ora, porque é que isso acontece? Acontece para que Ele venha e para que nos salve. Mas salve-nos do quê? Salve-nos de nós próprios. E a gente alimenta-se de muita coisa que não nos interessa e não nos leva a lado nenhum. E o Cristo chegando educa-nos para nos preocuparmos e darmos atenção àquilo que verdadeiramente importa. E temos que crer nisso para que sejamos salvos também. Salvos no sentido de sermos felizes, salvos no sentido de sermos melhores, salvos no sentido de termos coisas boas para a nossa vida, sermos merecedores de coisas boas para a nossa vida. E isso, meus amigos, só se consegue com a presença do Cristo. Não há outro caminho. Felipe, isso que você trouxe é bom quando a gente pensa assim, da forma como você colocou, isso traz sentido para nossas vidas. É o sentido. Quando ele diz assim, quando a Isabel saudou Maria e disse, bem-aventurada que creu, pois vamos cumprir essas coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor, ela está dizendo que ela creu, ela seguiu de acordo com aquilo deu sentido. Então, tudo se organiza daquela forma. E muitas vezes a gente sofre porque não vê o sentido no que fazemos, porque estamos aqui. Então, esse sentido que a gente encontra, né, quando a gente vê as respostas da doutrina espírita, e encontra que o sentido no Evangelho, que é a mensagem maior. Porque aí não se fixa, não estamos nos fixando numa linha, mas é esse sentido que nos move. Então, crer naquilo
tudo que pode acontecer e tudo que pode se concretizar quando nós agimos e seguimos de uma forma naquilo que nós acreditamos, e aquilo ali, essa convergência, né, entre o que eu creio e o que é esperado no bem que eu cresça, isso aqui aí acontece. Isso traz sentido com nós. Vou passar para Também agora nesta última parte, eu fui ver aqui duas palavras que também me faziam sentido, que era o crer, ter fé, acreditar, e depois da palavra aventurada, fui buscar ventura. E o que é que me deu? Acontecimento e circunstância favorável que não depende dos desejos da pessoa que deles beneficia. Contentamento pelo obtido, felicidade. Portanto, se nós acreditarmos, tivermos fé, esta aventura acontece. Foi o que se passou com Maria. Aquela felicidade, aquele contentamento dela acreditar e ter a fé dentro dela, toda essa circunstância tornou-a bem-aventurada. Ela conseguiu sentir essa felicidade, que não dependia só dela. Ela tinha as condições, mas de facto não depende de nós, depende uma vontade maior que nós de conseguirmos ser bem-aventurados ou não. Temos que abrir o nosso coração e temos que estar predispostos a que essa felicidade e esse bem-estar acabe por aparecer e nos beneficiar e nos dar o tal alento e o contentamento que também é um propósito da vida. A vida também é sermos felizes, mas essa felicidade também só se vai conseguir através de boas ações, de bons comportamentos, porque Cristo vem-nos mostrar aquilo que nos espera longe deste ambiente em que nós ainda estamos. São os tais mundos bem-aventurados, que estão para lá da nossa imaginação e daquilo que nós possamos entender. Por isso é que ele não foi entendido. É uma coisa que ainda não é fácil para nós aceitarmos tanto amor, tanta coisa, que eu acho que nós nem nos achamos merecedores disso. Não temos ainda a capacidade de saber entender esse merecimento. Mas precisamos desse amor, de facto, só através dele é que a coisa consegue também fluir e evoluir. Claro que vamos ter sempre a dor, para ser a tal margem, é como ir na estrada e haver aquelas marcações que nos alertam para o perigo, não é? Portanto, essa dor vai ter que existir sempre nas nossas vidas, mas maioritariamente vamos ter que aprender a ser e a dar e a receber o amor, que às vezes não temos também essa capacidade. E aí então vamos ser todos, de facto, bem-aventurados, porque vamos saber receber este amor, esta aventura, este que nos é dado e que não depende também só de nós. É uma coisa que ainda nos transcende e que Maria conseguia de alguma forma entender, porque já vinha de tal eh, trabalho já feito, não é? Lá de trás, de outras vidas, de outras vivências e de outras preparações que lhe deu a tal evolução moral e que é isso que também irá acontecer fatalmente a nós e fatalmente no bom sentido. Por muito que uma pessoa não queira, vai acontecer. Se não for da melhor forma, é uma forma menos melhor, mas é sempre melhor, nunca é pior. Pronto, e com esta concluo a minha participação por hoje, que isto já está quase
a chegar à hora. Beijocas. Não nos prive dos seus comentários. Sempre muito bem-vindos. É isso, é a gente poder perceber, nós podemos perceber que nós também podemos ser bem-aventurados. É bem isso. Ver essa possibilidade, isso daí. E o que eu vou fazer para chegar a esse estado? O que eu vou fazer? Bem aquelas qualidades que foram ditas ali. Perseverança, sermos persistentes, operosos, fiéis. Todas essas virtudes que nós vamos adquirindo nas nossas vidas sucessivas e que vão nos possibilitar chegar a esse ponto de sermos bem-aventurados. Não é um privilégio de um espírito, de uma casta, não, não existe isso. É para todos, desde que, como ele bem colocou, essa construção que diz pelo esforço de cada um. Pelo esforço de cada um, chegamos lá. Uns antes, outros depois. Espero encontrá-los lá e estarmos sempre avançando, rastejando mais para frente e chegando e mantendo-nos firmes. Esse estudo aqui, eu sei que é até redundante ficar falando sempre isso, mas é sempre bom destacar que é um auxílio super valioso. É muito valioso, porque essas interpretações que nós fazemos, e esse, por exemplo, essa didática que o Felipe colocou de, ao final de cada período, a gente fazer esses comentários, trazermos aqui as nossas vivências e também onde isso aí nos tocou em cada ponto, é porque nós encontramos em cada período dessa muitas coisas das quais nós precisamos. Então, aquilo que nos toca em especial é daquilo que nós estamos mais precisando naquele momento. E isso, provavelmente, há divergências, diferenças entre um e outro, que toca mais a um, que tocou mais a outro em outro momento, em outro ponto. Por quê? Porque eles chegam para nos ajudar a curar, a sanar aquilo que tem ali, né? E o que nos cura? A esperança, o amor, a certeza de que hão de cumprir-se, né? Tudo que nós soubemos de bom e de promessa, aquilo há de se cumprir. Há de ser que não é possível, não é ficção. Não é ficção. É verdadeiro. E essa crença, como que Maria teve sempre e que a moveu, é o que nós precisamos para nos mover nesse sentido. Ter a certeza de que as dificuldades surgirão e que nós vamos vencê-las com e extrair dali o aprendizado. É fácil, não é muito trabalhoso. Dói, dói, porque a gente ainda está nesse nível, né, de sentir essas dores, esses incômodos, essas tristezas, e mais avante. E aí o Felipe também pode recordar da última palestra dele, quando ele falou de sábado, que ele abordou um outro sentido para as bem-aventuranças, uma outra traduçãozinha de não só da felicidade, mas de seguir, de adiante, né, Felipe? De adiante. Então vamos lá, a Nica levantou um pouquinho de novo. O Felipe vai colocar. É para fazer o quê, Márcia? Não percebi. No sábado, quando você abordou
também falou das bem-aventuranças, Ah, você falou do, do, do afastamento, né, da morte hum. dos entes queridos, você trouxe uma tradução para bem-aventurados que não era especificamente feliz. Sim, E além de era a palavra Hashrei, que era avancem, né? Avante, avante, não avante. Então, desistam, não eh, prossigam, perseverem. Portanto, exatamente. no fundo, o incentivo Esse que nós precisamos. é bem ao jeito do rastejem mais para a frente, não é? Ou seja, prossigam para ser humildes, prossigam os enlutados, prossigam os pacificadores, prossigam aqueles que querem mais justiça, porque realmente não é fácil. Isto não é um caminho fácil, não é? Sairmos das nossas misérias não é fácil, não é? Porque nós habituamos-nos a viver em miséria moral. É literalmente isto. Nós alimentamos-nos até aqui de misérias morais. E querermos sair para a luz é necessária uma vontade firme para avançarmos, nem que seja a rastejar. Mas temos que ter fé de que, passinho a passinho, a gente vai conseguir. E vamos todos conseguir, porque estamos a fazer um esforço para que isso aconteça. E o esforço que cada um de nós fizer será recompensado. Portanto, as lutas que a gente fizer agora para se melhorar serão as alegrias e os sorrisos de amanhã. Essa é a promessa de Jesus. Que todos aqueles que se esforçarem hoje, amanhã terão vida boa. Vida boa não é no sentido de ter férias, é vida boa no campo íntimo, de nos sentirmos completos, de nos sentirmos felizes, de nos sentirmos saciados, de não necessitarmos de coisas externas para nos sentirmos bem, para nos sentirmos valorizados, para nos sentirmos bem connosco próprios. E isso só o Cristo é que consegue. Nada mais nos consegue dar essa sensação íntima de plenitude. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é aquilo que nós andamos aqui a procurar. Sermos felizes, sermos completos, sermos valorizados, sermos pessoas que olham para si mesmas e que têm orgulho do trajeto e do esforço que fizeram para sair das suas misérias morais. Então, quando se compreende isso, é, é o sentimento de bem-aventurança. E aí sim de felicidade, porque soubemos avançar perante as dificuldades. É isso mesmo. Obrigada, Felipe. Então vamos aqui, avante, Nica. Avante, camaradas! Perdoa-lhes, pai, que eles não sabem o que é que estão a dizer, mas pronto. Eu era só para, para salientar uma coisa que eu acho que é importante: é que nós temos crença, temos fé, mas sabemos porquê, porque já temos essa ajuda. E tendo essa ajuda, acho que ainda se torna, hum, como é que eu hei de dizer, ainda se torna mais necessário compreender isso, porque Maria tinha o GPS só espiritual, não tinha a ferramenta que nós já temos agora, não é? A dizer o que é que tu tens que fazer, o que é que fazes e o que é que irá acontecer. E o que é que já fizeste? Nós já temos isso, não é? Portanto, esta fé que estamos a construir já é uma fé com consciência, com finalidade, com propósito, com uma missão, que é conseguirmos chegar a bom porto. E o que é o bom porto? É chegar o mais próximo possível
do exemplo que ele nos deixou e do esforço que ele veio mostrar que é necessário ser feito. Mas pronto, mas nós temos a certeza de que a fé não é cega, a fé é consciente. E quando nós a entendermos, de facto, aí as dúvidas deixam de existir, mas é o tal véu, a tal catarata espiritual também que nós temos e que também tem que ser removida. À medida que formos vendo melhor, vamos também compreender melhor. Mas isso é um percurso que é necessário a todos. Mas esta fé, para mim, é uma fé que é mais fácil, é mais bem-aventurada, porque já é uma fé que dá para ser compreendida e aquilo que nós compreendemos, aceitamos e começa a fazer o tal sentido que é necessário em cada um, para que ela se mantenha viva e faça a tal diferença em nós. E pronto, e agora é que eu me vou calar mesmo. Obrigada. Olha, é com muita. Essa perícope, ela foi bem curtinha, né? Ela foi bem curtinha, uns 7 versículos, mas nos trouxe muitas reflexões, assim como as outras. Mas o que eu vejo assim, nós fomos amadurecendo do início para cá. Então, agora, as percepções, as contribuições, elas estão também crescendo eu diria assim, em qualidade, né? E em compreensão e também na forma como nós aprendemos isso. Então, elas estão se acumulando, né? Está sendo construída uma paredezinha, vai colocando, então são vários tijolinhos que já estão ali, que já foram construídos. Então, é, eu foi um período muito feliz desse estudo, dessa película, e nós vamos entrar na próxima semana na resposta, né, de Maria a toda essa movimentação de Isabel, de Zacarias ali, quando ela recebeu, e, do, e de João Batista ainda em gestação. Então, nós vamos ver a resposta dela, como que ela responde mais uma vez, porque também nós já vimos aqui que é uma característica de Maria que nós podemos observar, é que ela prestava atenção nas coisas, ouvia, recebia e guardava em seu coração. Nós vimos isso. E aí nós vamos poder, com isso tudo guardadinho no nosso coração, nós vamos estudar a resposta dela a partir da semana que vem. Eu queria agradecer a todos a paciência em me ouvir aqui e perguntar quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento, porque já está no nosso horário, assim, né? Deixa eu ver se tem uma mãozinha aí ou se eu vou ter que escolher. E não vou escolher nem a Nica nem o Felipe, já aviso. Quem levantou a mão aqui? Vamos ver, vamos ver. Eu levantei a mão. É o Fábio. Ah, que bom que tem um voluntário, de verdade. Obrigada, Fábio. Eu é que agradeço. Então, depois desta aprendizagem maravilhosa, nestas boas palavras, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos todos juntos, reunidos, nesta aprendizagem maravilhosa para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral. Que assim as consigamos pôr em prática a cada dia, a cada hora, sempre
com o nosso pensamento ao alto, porque és tu, Pai, que nos dás a vida, és tu que és brando conosco, és amigo, és caloroso e tens compaixão conosco. Nós que somos ainda tão imperfeitos e tu ainda assim não desistes de nós. Estás-nos sempre para apoiar e por isso te agradecemos por esta noite de bênçãos de luz, de paz e de harmonia. Que assim seja.